Olá, estamos dando continuidade à nossa terapia transcendental e ao nosso desenvolvimento para o entendimento de quem realmente somos e o porquê de estarmos aqui agora e sentirmos de sentir e nos sentirmos de estar nessa condição de sentir este sentimento que carregamos dentro de nós com este peso que muitas vezes trazemos em nossa mente, em nosso coração, em nossa, por que não, alma. Então a gente se sente pesado e diz, o corpo está cansado. É um sentimento físico. Eu me sinto vazio. Então esse sentimento de vazio é um sentimento de algo que está faltando, do não preenchimento das nossas vontades, do nosso prazer. Então, esse sentir vazio e nos sentirmos carregados por sentimentos que nos levam a uma depressão, a uma raiva, a um medo, a um sentimento de se sentir pecador. Por que eu estou falando aqui os diversos sentimentos? Porque nós estamos fazendo uma terapia com a Bhagavad Gita, com a ciência suprema da alma. Encontre soluções para seus problemas na Bhagavad Gita. Novamente eu vou mostrar aqui, olha, o cronograma aqui, que nós iremos percorrer ao longo desses versos, ao longo desses dias, ao longo desses meses, e dando continuidade ao nosso serviço devocional, que é servir a Deus e levar os versos da Bhagavad Gita para o conhecimento das almas que precisam de conhecimento. Então, hoje vamos ao capítulo 2, ao verso 62. Estamos trabalhando a nossa raiva. Estamos procurando soluções para os nossos problemas no tópico raiva, chamado em inglês de anger, que traduz todo esse sentimento de impossibilidade de me satisfazer, e aí eu tenho raiva daquilo que eu não consegui, ou eu tenho raiva daquela pessoa, ou eu tenho raiva daquele acontecimento, ou eu tenho raiva sempre daquilo que está além de mim, quando na realidade os nossos problemas eles precisam serem trabalhados dentro de mim e não fora de mim, no outro. Então a Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma, traz essa solução no capítulo 62 para a raiva. Vamos fazer as nossas reverências e acreditar que a Suprema Personalidade de Deus está aqui agora, conversando com nós através da sua fala no verso, Srila Prabhupada, do seu significado aqui do verso, e eu aqui na minha pequenez, e talvez na minha mitidez de falar e adicionar algumas palavras. Eu falo mitidez porque você precisa estudar muito a Bhagavad Gita para saber ela, de mente e de coração. A pessoa falou de um problema e você diz, Bhagavad Gita, Krishna diz na Bhagavad Gita, capítulo tanto, verso tanto, isso, como eu vejo meu mestre espiritual, que está há 43 anos estudando a Bhagavad Gita e outros livros sagrados, iluminando as nossas vidas com conhecimento transcendental acerca de Krishna, acerca do Absoluto. Agyana Timiranda Agyana Junaslakaya Chakshu Militayena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região dessa ignorância material, meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual
Eu presto minhas humildes e respeitosas reverências. Jaya, salve meu querido mestre, maior de todos os mestres, Guru Deva, o guru dos devas, guru que leva o conhecimento acerca dele mesmo, que é a suprema personalidade de Deus, aquele que ensina através da Bhagavad Gita e das demais escrituras sagradas, dentro da filosofia védica. Então, salve meu guru maior, meu Deus querido, minha suprema personalidade de Deus, que me instrui na minha vida, e também vamos prestar as nossas reverências a Srila Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para salvar todas as almas condicionadas da falta de consciência em Krishna, da falta de consciência em Deus. Então, capítulo 2, verso 62, encontre soluções para seus problemas na Bhagavad Gita, tópico raiva, anger. Verso 62. Enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles. De tal apego desenvolve-se o hedonismo, e dos desejos hedonistas surge a ira. Então aqui a Suprema Personalidade de Deus está dizendo: quando você contempla os objetos dos sentidos, você quer ter estes objetos, você quer apegar-se a esses objetos, você quer desenvolver apego a esses objetos, porque você deseja esses objetos para você. E aí, nesse processo, você desenvolve esse tal deste apego, que é o entrave para uma alma evoluir e transcender os modos da natureza material, transcender essa vivência neste corpo material, transcender essa ilusão material, transcender todo esse aspecto que precisa de uma revolução na sua vida espiritual, para que você desenvolva esse desapego. Você solta que é melhor, porque a partir do momento que você se apega, você vai ficar preso ao que você está apegado. E aí você vai desenvolver a ira. Por quê? Porque a ira, ela é um objeto. Aliás, a ira é um sentimento, desculpem, objeto não, um sentimento que vai fazer com que você fique escravizado. Você ficar escravizado pela sua raiva, pelo seu desespero, pela sua falta de inteligência, pela sua falta de discernimento. Mas a falta de inteligência e de discernimento é justamente o apego que a gente tem às coisas materiais. A gente apega-se às coisas materiais e esquece das coisas espirituais. E são as coisas espirituais, as formas e ferramentas espirituais que vão trazer essa libertação. Como se diz aqui no mantra de reverências, eu nasci nesse mundo material, estou presa nesse mundo material, a essa ilusão material, mas eu preciso de um mestre espiritual, eu preciso de um amigo que me traga conhecimento, eu preciso de alguém que me leia algo que toque minha alma, para que eu possa sair dessa ilusão material e eu possa transcender todo estas correntes, quebrar essas correntes de apegos materiais. Porque aí eu vou ficar com raiva, eu vou ficar irada. Anger significa ira. Ira. Então, enquanto contempla os objetos de sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles. E tal apego desenvolve o hedonismo. E dos desejos hedonistas surge a ira. Então, esse hedonismo é quando você está sempre ali, focado nas coisas materiais, e aí cobiça, quer, porque quer, aí você não consegue, você fica irado, e aí vai ser muito complicado você sair dessa teia. Vamos ver aí o que Srila Prabhupada nos diz. Alguém que não é consciente de Krishna
sujeita-se a desejos materiais enquanto contempla os objetos dos sentidos. Ou seja, alguém que não é consciente de Deus vai ser consciente das coisas materiais. Os sentidos precisam de verdadeira ocupação, e se não estiverem ocupados no transcendental serviço amoroso ao Senhor, eles, de certo, procurarão ocupar-se a serviço do materialismo. Então, os nossos sentidos principais é visão, audição, olfato, paladar e tato. Principalmente a visão e a audição e a fala, né? Que são esses sentidos. A gente vê, a gente mal escuta e a gente fala besteira. Então, se a gente não ocupa esses sentidos para falar de Deus, para falar de coisas boas, para falar conversas agradáveis e que desenvolva em você um gosto superior pela pessoa suprema, você vai ficar perdido na floresta da ignorância. Então, ou você serve a Deus ou você serve a matéria. E Jesus, na Bíblia, ele confirma isso. Não se pode servir a dois senhores. Ou se ama um, ou se odeia outro. Ou odeia o outro e ama o outro. Aí fica nesse jogo de tomar lá, da cá, e você não toma partido daquele lado, que é o lado que lhe pertence, porque é o lado de quem realmente você é. Quem é você? Eu sou Ana Cláudia Chandra. Não. Eu sou a Rambra Masme. Eu sou uma alma e um corpo material. O meu corpo material é que se chama Ana Cláudia. Chandra, um apelido que eu recebi na Índia em 2020. Significa lua, amorosidade. Então, se eu não vou ocupar os meus sentidos para Deus, eu vou ocupar meus sentidos para a matéria. Não existe meio termo. De que lado você está? No mundo material, todos, incluindo o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, sem nem mesmo precisar mencionar outros semideuses dos planetas celestiais, estão sujeitos a influências dos objetos de sentidos. E o único método para sair deste labirinto da existência material é tornar-se consciente de Deus. Então, aqui, Srila Prabhupada cita o Senhor Brahma, que é o departamento da criação, e o Senhor Shiva é da aniquilação. São os ministros de Krishna, são os ministros de Deus. Um cria e o outro aniquila. E o Senhor Vishnu, ele mantém. Então, criação, manutenção e destruição. Então, mesmo esses semideuses que estão nesses departamentos como ministros do Senhor Supremo, da Suprema Personalidade de Deus, até ele mesmos estão sujeitos a influências dos sentidos. Por aí você veja o quanto os sentidos são fortes e o quanto eles impregnam dentro da nossa vida. Eles são cola, super bond. E aí você vê, através desse comentário de Srila Prabhupada, que esses semideuses eles estão nos planetas celestiais. Eles não estão nem na Terra, mas eles estão em planetas que eles, como semideuses, eles são afetados pelos objetos dos sentidos. E para sair desta influência, a gente precisa se tornar consciente de Deus, porque se você não se tornar consciente de Deus, você está, cada dia cavando um pouquinho, digamos, a sua sepultura material, de ficar preso, e quando você fica preso neste mundo material, você vai e volta igual uma roda gigante, fica rodando o tempo todo. Então, tem gente que está satisfeito com o planeta Terra, então fica aqui no planeta Terra mesmo. Eu, particularmente, não digo que não estou satisfeita, mas também não digo que estou insatisfeita. Eu digo que chega a hora que a gente precisa pular fora deste enredamento material, porque ele não nos pertence. A alma serva de Deus, a alma que trabalha para Deus, a alma que serve a Deus, a palavra servo vem de serviço. Ela não pertence ao mundo material. Ela pertence ao mundo transcendental. Então, se a gente, como alma, quer viver aqui, titubeando, caindo e se levantando, neste ciclo de samsara, de nascer, morrer e renascer. Nascer, morrer e renascer.
nascer, morrer, renascer. E aí você diz, tá tudo bem, eu quero ficar nesse ciclo. A gente respeita. Mas aqueles que não querem mais, que querem sair fora deste enredamento material, eles, vira a chave e diz, chega. O senhor Shiva estava meditando profundamente, mas quando Parvati o agitou para o prazer sensual, ele concordou com a proposta, em consequência do que nasceu Kartikeya, que é filho de Shiva e Parvati. Então, aqui Srila Prabhupada está falando de uma família transcendental. Não é de uma família material, é um semideus da sua esposa e do seu filho que nasceu desse contato sexual, que também é um objeto dos sentidos. Quando era um jovem devoto do Senhor, Haridasa Thakura foi igualmente tentado pela encarnação de Mayadevi, mas Haridasa passou facilmente no teste por causa de sua devoção imaculada pelo Senhor Cristo. Então a gente vai estar sempre sendo testado por Maya. Aqui ele citou outro exemplo de uma alma que está bem mais elevada do que a nossa, que foi tentado pela energia de Yoga Maya, porque Yoga Maya vai tentar você hoje, amanhã e depois. Vai colocar na sua vida um príncipe, e você vai se apaixonar por esse príncipe ou por essa princesa, e depois você vai descobrir que eles não passam de um bruxo ou de uma bruxinha que veio na sua vida para lhe enganar e para colocar você em Maya. Então, aqui, Srila Prabhupada diz, por causa de sua devoção imaculada pelo Senhor Deus, pelo Senhor Krishna, ele conseguiu se livrar dessa ilusão. Conforme ilustra o verso acima mencionado de Shri Yamunacharya, um devoto sincero do Senhor evita todo o gozo dos sentidos materiais devido a seu gosto superior pelo prazer espiritual na companhia do Senhor. Gente, é muito importante quando a gente consegue perceber que a gente vive apegado a um gosto inferior, que é o gosto da matéria, que é o gosto das coisas materiais finitas e ilusórias. Quando a gente começa a trocar esse gosto inferior, e esse gosto inferior, ele é gosto inferior, ele está em tudo. Em festas, em sons, em músicas, em danças, em amizades, em comida, em alimentação, em diversão, em procrastinação, e tantos gostos inferiores que a gente vive mastigando e dizendo, tá bom do jeito que tá, vamos ficar. Mas aí, quando a gente trabalha o nosso gosto pelo Senhor Deus, pela pessoa suprema, a gente vai sentindo que a gente não necessita mais provar mais do mesmo. E isso inclui reviver aquilo que já foi vivido. Onde você cai fora dessa roda de vivências de gostos inferiores e vai buscar viver gostos superiores na companhia de pessoas que buscam o mesmo gosto superior. Isso em todos os setores. Música, diversão, colocar sua vida para cima, mudar sua vida, trabalhar seu falso ego, saber que Deus está no controle, que você apenas é uma alminha de Deus e que Deus está controlando tudo e que você vai buscar esse gosto superior por esse prazer espiritual na companhia de Deus. Tem companhia melhor do que Deus? Eu acredito que não. Agora você só pode dizer que não se você praticar o seu gosto superior. Este é o segredo do sucesso. É buscar o prazer espiritual na companhia de Deus, de Krishna, da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, quem não está em consciência de Deus, de Krishna, por mais que possa controlar os sentidos através da repressão artificial, a gente reprime os sentidos artificialmente. Certamente acabará fracassando, pois o menor pensamento de prazer dos sentidos o agitará e o fará buscar satisfazer seus desejos. Vou ler de novo. Quem não está em consciência de Deus, por mais que controle os seus sentidos através de uma repressão, e não é a repressão do gosto superior em Deus, ou seja, reprimir com coisas artificiais. E qual é o tipo de repressão artificial que a gente pode estar aqui falando, dando exemplo dessa repressão artificial?
As penitências, a gente faz uma penitência, dizer eu não vou comer carne durante o mês para receber um trabalho em tal lugar. Aí eu recebo esse trabalho e depois eu volto a comer carne e aí eu perco esse trabalho, porque é assim que termina. Então, preste muito bem atenção no que você pede a Deus, porque Deus dá, mas as consequências virão consequência. Virão na sequência, né? Então, essa repressão artificial vai fazer você fracassar cedo ou tarde, pois você tem pensamentos, você tem sentimentos. E aí você vai pensar, você vai sentir, e você vai desejar. E aí, quando você deseja, eu fico rindo, porque é assim que acontece comigo. Quando você deseja, você vai dizer, nananina, não. Isso não é bom para mim. Aí você entra em contato rapidamente com Deus, porque Deus tem que fazer parte da sua vida 24 horas por dia, e você vai dizer, Senhor, me ajude. Isso não é bom para mim. O Senhor sabe que não é, porque antes de mim o Senhor já sabe que não é bom para mim. Então eu não posso ficar agitada por prazer dos sentidos, eu tenho que ficar agitada em conhecer Deus. E essa agitação é uma agitação no modo da bondade, é uma agitação não na ansiedade de querer conseguir as coisas. E se eu não consigo as coisas, eu entro no modo da ignorância, e aí eu vou ter ira. E aí o que é que acontece? Quando os sentidos se agitam, a gente quer buscar os prazeres e buscar os desejos, satisfação dos desejos. E quando você não consegue nem satisfazer os desejos e nem conseguir o que você quer, você cai em anger, ira. E, portanto, esse verso aqui é a terapia de hoje para que você, em 21 minutos, trabalhe a sua raiva. Porque se você não trabalhar a sua raiva vai lhe consumir e você vai ficar escravizada nela, como eu passei muito tempo da minha vida escravizada pelas minhas raivas. Raiva disso, raiva daquilo outro, raiva de não conseguir. Tudo ilusão. A nossa conexão é com Deus, porque é o verdadeiro prazer transcendental, esse que jamais se acaba e é infinito. Agora, os prazeres materiais só lhe trazem raiva, se você ficar viciado neles. É isso que eu estou querendo dizer. Mas se você troca esse vício inferior por um vício superior, de ficar trazendo o Senhor para a sua vida o tempo todo, e fazendo com que o Senhor seja o seu psicólogo, o seu mestre, o seu guru, professor, o seu orientador, aquele que fala no seu coração no Paramatma, que lhe diz faça e não faça, dobre ou não dobre. E se você escuta, com certeza o sucesso virá. E o gosto superior aumentará cada dia mais nessa progressão transcendental em busca da satisfação em Deus e não nos sentidos. Então, escolha por onde você quer começar e trabalhe a sua raiva ouvindo esse verso 62 que eu acabei de narrar. Gratidão mais uma vez, mais um dia, gratidão.